Projeção como defesa do ego. O mecanismo de projeção serve para romper os vínculos entre impulsos inaceitáveis e o ego. Isso o torna semelhante ao recalcamento, embora seus destinos sejam distintos. Um volta ao ID, o outro é lançado ao mundo externo. Ambos podem surgir sem angústia, mas também são acionados por ansiedades diversas. Esse processo atua como um filtro psicológico que reorganiza a percepção do eu em relação ao desejo. Primeiras experiências do bebê. Ainda nos primeiros meses de vida, já é possível notar a projeção atuando com força. Antes mesmo do recalcamento, os impulsos agressivos são expulsos da psique e atribuídos ao ambiente. Essa ação precoce molda a forma como a criança vê o mundo e desenvolve sua personalidade. O impulso é negado internamente e fixado externamente desde os estágios mais iniciais. Projeção na infância. Durante a infância, a projeção se torna um recurso natural para a preservação do ego. Sentimentos indesejáveis são lançados sobre animais, objetos ou outras crianças, afastando o peso da responsabilidade. Isso permite que a criança mantenha uma autoimagem livre de culpa e punição. Nesse jogo psicológico, os desejos proibidos ganham nova morada fora de si. Consequências da culpa e punição. Ao ser ameaçado por punição ou culpa, o ego intensifica o uso da projeção. Se o medo é da autoridade, a criança transfere o erro a terceiros e os acusa com veemência. Se a motivação é a culpa interna, o julgamento passa a recair sobre os outros. O impulso inicial é apagado da consciência e criticado com dureza quando percebido no exterior. Projeção positiva nas relações. Apesar dos danos que pode causar, a projeção também abre espaço para vínculos afetivos saudáveis. Em certas formas, permite entregar desejos a outras pessoas, favorecendo o altruísmo. Essa rendição simbólica pode fortalecer as conexões humanas e inspirar cuidados sinceros. A doação emocional pode ser um substituto viável para a realização pessoal. Fantasia infantil e desejos intensos. Na infância, a paciente desejava intensamente vestidos bonitos e muitos filhos. Essas fantasias eram acompanhadas de um desejo constante de superação em relação às suas companheiras. Sentia-se compelida a ter tudo o que elas tinham, de forma mais admirável. As exigências eram urgentes, intensas e nunca plenamente satisfeitas. Transformações na vida adulta. Já adulta, essa mesma mulher apresentava um comportamento surpreendentemente discreto. Seus desejos pareciam ter desaparecido, substituídos por uma vida simples e despretensiosa. A falta de ambição e competição contrastava com a energia que exibia na infância. Sua personalidade parecia ter sido moldada em direção oposta à esperada. Expressão indireta dos desejos. Apesar da aparência contida, sinais de seus antigos desejos emergiam de forma indireta. Interesses que antes pareciam próprios foram transferidos às experiências das amigas. Cuidava de suas relações, vestimentas e filhos com afeto e atenção sincera. Essa dedicação sugeria que os impulsos infantis haviam sido exteriorizados sem repressão. A vida vivida pelos outros. Sua existência tornará-se um canal para os desejos e vivências alheias. Ao invés de buscar realizações pessoais, dedicava-se às necessidades emocionais das pessoas ao redor. Essa entrega quase completa revelava uma forma de viver através do outro. A projeção altruísta permitia manter o desejo, mesmo sem apropriar-se dele. Origens da transformação psíquica. A análise da infância revelou a força repressiva de um superego inflexível. Sua negação precoce do desejo moldou um eu incapaz de gratificar anseios íntimos. Proibições recaíram sobre impulsos femininos e ambições masculinas em igual medida. Apesar disso, não houve recalcamento, e sim substituição externa. Destino dos impulsos proibidos. Os desejos barrados encontraram abrigo nas atitudes e comportamentos de outras pessoas. A vaidade das amigas serviu como tela para a própria vaidade recalcada. Assim também se deu com os desejos libidinais e fantasias grandiosas. Foram todos colocados fora de si, reorganizando o conteúdo interno por meio de projeções. Comparações com outros casos. Essa paciente repetiu um padrão já observado em outros relatos clínicos. Transferiu suas moções pulsionais a terceiros, mas diferiu ao não se afastar de tais figuras. Em vez de rejeitá-las, acolheu os substitutos e se identificou profundamente com eles. Esse vínculo era sustentado por empatia e uma ligação emocional intensa. Superego dual e contradições. Um curioso contraste se estabeleceu entre as exigências internas e externas. Condenava em si mesma o que aceitava com naturalidade nos outros. Por meio da identificação, permitia-se gratificações que no eu eram inaceitáveis.
O superego aplicava regras diferentes conforme o objeto da pulsão, estratégias para gratificação emocional. Mesmo abstendo-se de realizar desejos pessoais, encontrava prazer nas conquistas alheias. Ao participar emocionalmente das realizações de outras pessoas, vivenciava alívio e alegria. A satisfação vinha por meio da empatia projetiva, que mascarava o retraimento. Assim, projetar e identificar tornaram-se formas de realização substituta. Altruísmo com fundamentos internos. Embora parecesse abnegada, sua conduta possuía raízes egoístas. Ao auxiliar na satisfação de impulsos projetados, estava também satisfazendo suas próprias necessidades. A entrega ao outro, nesse caso, revelava um altruísmo com componentes de gratificação pessoal. O cuidado com o outro não anulava o desejo de se realizar. Manifestação em pequenos gestos. Esse padrão se repetia em diversos momentos simples de sua vida. Durante a análise, emergiram lembranças em que a projeção emocional estava nitidamente presente. A recorrência desse comportamento mostrava sua importância estruturante. Desde a adolescência, já se observava a dinâmica de projeção e identificação, desejo e rivalidade fraterna. Aos 13 anos, desenvolveu sentimentos por um amigo de sua irmã, objeto anterior de ciúme. Esperava discretamente ser preferida, ainda que nunca se confirmasse. A frustração silenciosa transformava-se em esforço para embelezar a irmã. Essa atitude revelava a complexa reconfiguração do desejo amoroso. Felicidade transferida e esquecimento de si. Ao ajudar a irmã a se preparar para o encontro, sentiu-se genuinamente contente. Esqueceu sua própria exclusão e experimentou alegria pela possível conquista da outra. A realização pessoal acontecia por meio da vida do outro. Vivia intensamente os desejos projetados, enquanto se apagava da cena emocional direta. Frustração por empatia compartilhada. Quando via os desejos de outros sendo negados, reagia como se fossem os seus. Um exemplo marcante foi sua indignação diante da recusa de uma mãe em dar doce ao filho. A paciente, normalmente indiferente à comida, sentiu a frustração da criança como sua. Demonstrava profunda identificação emocional com os desejos alheios. Alegria ou tristeza transferidas. Não importava se o desejo terminava em realização ou recusa, reagia intensamente. A alegria da irmã ao se arrumar, ou a negação de uma guloseima criança, tinham o mesmo efeito sobre ela. Ambas as situações ilustravam a substituição do eu pelo outro como forma de vivenciar emoções. Sua energia afetiva transitava para fora de si. Renúncia em rituais de luto. Outro caso envolveu a recusa em aceitar roupas da sogra falecida. Durante a partilha, abriu mão de qualquer peça para si, mas escolheu uma para uma prima necessitada. Quando uma parente tentou tomar a peça destinada à prima, explodiu em fúria. Esse surto emocional revelou sentimentos reprimidos ligados à figura materna. Implicações da herança simbólica. A recusa em receber algo da sogra estava carregada de simbolismo. Tomar uma peça de roupa significaria, inconscientemente, ocupar o lugar da sogra junto ao sogro. Para evitar esse desejo proibido, preferiu abdicar em favor de outra pessoa. No entanto, viveu com intensidade a frustração de não realizar esse anseio pessoal. Superego e transferência de desejo. Quando o desejo era reconhecido no outro, o rigor superegóico diminuía. A paciente liberava sua agressividade em defesa de um desejo projetado, o que jamais faria por si. Isso revelava uma cisão entre o desejo consciente e a ação permitida. Seu comportamento transformava-se, ganhando força onde antes havia inibição. Expressão agressiva como defesa. O impulso agressivo, antes contido, tornava-se admissível quando canalizado para fora. Defender os interesses de outra pessoa permitia expressar emoções reprimidas. Esse deslocamento tornava a agressividade compatível com o eu. Era como se, ao lutar pelos outros, estivesse finalmente lutando por si sem culpa. Outros exemplos cotidianos. Esse padrão se repetia em muitos outros contextos. Mulheres que não se casavam incentivavam irmãs a fazê-lo, como se vivessem esse projeto por procuração. Gastos reprimidos em si tornavam-se generosos quando voltados a presentes. Viajar era impossível para si, mas planejado entusiasticamente para as amigas. Vínculos criados pela projeção. Ao transferir seus desejos, criava laços emocionais fortes com as figuras receptoras. Esses vínculos duravam enquanto os desejos projetados eram vividos indiretamente. Quando a necessidade era suprida pelo outro, sentia realização. A identidade se deslocava para a figura que encarnava seus impulsos proibidos. Altruísmo ou participação disfarçada.
Essas atitudes, frequentemente vistas como altruísmo, revelavam camadas mais complexas. A paciente encontrava satisfação ao ver desejos realizados fora de si. Era como assistir a um jogo emocionante, mesmo sem estar envolvida diretamente. O prazer era genuíno, mas surgia da vivência indireta de impulsos reprimidos. Função dual do mecanismo defensivo. Esse tipo de defesa psíquica atua em duas frentes complementares. Ao mesmo tempo em que permite a gratificação indireta de impulsos proibidos, também libera a agressividade anteriormente inibida. Isso ocorre sob a fachada de um interesse pelo bem-estar do outro. Assim, desejos e hostilidades reprimidas encontram vazão aceitável, expressão emocional por intermédio. Impulsos que a paciente não podia realizar por si mesma emergiam através de terceiros. A indignação por um doce negado a uma criança representava sua própria fome recalcada. Defendia os direitos de outrem como se fossem os seus. A intensidade emocional revelava desejos recalcados transpostos para figuras externas. A agressividade como substituição permitida. A energia hostil, inaceitável quando voltada para o próprio desejo, ganhava permissão ao ser justificada por causas externas. Defendia com veemência os direitos de colegas ou protegidos. Nessas situações, podia agir com firmeza sem sentir culpa. A agressão só era tolerada quando disfarçada de justiça para o outro. Raízes no conflito com a autoridade parental. A origem desses mecanismos remontava a conflitos infantis não resolvidos. Contra figuras parentais, o impulso agressivo era bloqueado pelo superego. Mas quando projetado em uma causa alheia parecia legítimo. A antiga luta contra a repressão materna ou paterna se repetia sob nova roupagem. O benfeitor como figura prototípica. O exemplo mais visível desse mecanismo é o do defensor de terceiros. Pessoas que, com energia excessiva, lutam por justiça alheia revelam motivações inconscientes. Elas transformam desejos próprios em cruzadas sociais. O altruísmo pode esconder uma agressão originalmente voltada à autoridade interna. Agressores justificados em nome do outro. Em sua forma extrema, o processo resulta em violência real. O assassino que vinga os oprimidos representa a culminância do deslocamento defensivo. A agressão é dirigida ao opressor simbólico da infância. A justificativa social mascara o impulso recalcado e agora autorizado. Escolha do objeto substitutivo. Nem todo receptor de desejo projetado é escolhido ao acaso. Muitas vezes, uma característica do outro evoca um impulso reprimido. O ego reconhece ali uma chance segura de transferência. A distância emocional com o substituto pode tornar o processo menos ameaçador. Inveja como base da substituição. Frequentemente, o desejo é deslocado para alguém que foi objeto de inveja. A projeção ocorre sobre quem já despertava sentimentos de competição. A amiga bonita ou colega bem-sucedido tornam-se veículos para desejos recalcados. A escolha é tanto emocional quanto simbólica. Renúncia para preservar o narcisismo. A impossibilidade de realizar certos desejos resultava em frustração narcísica. Em vez de enfrentar o fracasso, deslocava seus anseios para outros mais aptos. Viver o sucesso deles tornava-se um alívio. O altruísmo aparente escondia uma estratégia de preservação psíquica. Representação substitutiva nos relacionamentos. A dedicação a um parceiro mais qualificado pode ocultar um desejo frustrado. Muitas mulheres abdicam de suas aspirações e as projetam em figuras masculinas. Esperam que esses homens realizem os sonhos barrados por limitações de gênero. A relação é ilusoriamente altruísta, mas enraizada em ambições renunciadas. Delegação familiar das ambições pessoais. Pais frequentemente investem nos filhos os projetos que abandonaram. Essa entrega é tanto altruísta quanto egoísta, uma forma de eternizar desejos antigos. O filho é visto como uma segunda chance daquilo que não se pôde realizar. O ego encontra satisfação através da realização alheia, renúncia materna e recompensa simbólica. Mães podem abdicar de seus desejos em prol do filho por vê-lo como apto a realizá-los. Essa transferência é inconsciente, mas confere sentido à maternidade. O sucesso do homem compensa simbolicamente as renúncias femininas. O gênero do filho é um fator decisivo para a identificação. Cyrano como arquétipo da renúncia. A peça Cyrano de Bergerac ilustra com precisão esse tipo de renúncia. Cyrano ama Rossane, mas acredita que sua aparência o torna indigno. Em vez de disputar o amor, ajuda seu rival mais bonito a conquistá-la. Sua inteligência e coragem são postas a serviço do outro. Identificação e substituição amorosa. Cyrano vive o amor através do sucesso do rival Christian.
Ele empresta palavras e sentimentos, esquecendo-se momentaneamente de si. Mesmo nos momentos mais íntimos, age como substituto e não como protagonista. Sua voz é ouvida, mas sua identidade permanece oculta. A última abdicação de si mesmo. No clímax, Cyrano fala por Christian, tocando Rossani com sua poesia. Quando a vitória amorosa se concretiza, ele se retira silenciosamente. Seu desejo é sacrificado para manter a ilusão de felicidade alheia. A renúncia é completa e definitiva, tanto no amor quanto na vida. Projeção do talento literário. Além da vida amorosa, Cyrano renuncia ao reconhecimento de sua obra. Poetas consagrados se apropriam de seus textos sem objeção. Ele aceita o destino de ser um gênio sem nome, enquanto outros brilham. Sua resignação estende-se da paixão ao talento. Feiura como justificativa da renúncia. O nariz de Cyrano é símbolo de tudo que julga indesejável em si mesmo. Esse traço sustenta sua crença de inferioridade e legítima abdicação. Ele acredita que os outros são mais aptos a realizar seus sonhos. Sua aparência se torna a medida do próprio valor, a aceitação do destino substituto. Cyrano não questiona o papel que lhe foi dado pela vida. Ele entrega suas palavras, seu amor e seu talento sem exigir retorno. A crença de que não merece reconhecimento o impede de reivindicar seus desejos. Encontra sentido apenas na realização alheia. O medo da morte e a renúncia altruísta. A renúncia altruísta pode ser vista sob uma nova perspectiva quando relacionada ao medo da morte. Pessoas que direcionam suas emoções para os outros geralmente não percebem esse medo. Em momentos de perigo, o foco não está em si mesmas, mas nos outros, cujas vidas se tornam prioridade. Esse comportamento reflete a sobrecarga de preocupações pela vida dos outros em vez de pela própria. A preocupação com os objetos de amor. Quando alguém dedica suas energias a outras pessoas, a vida desses outros seres se torna mais importante que a própria. Esse movimento está relacionado à percepção de que a vida só tem sentido se for dedicada à realização de desejos dos outros. Aqui o ego se desloca para o cuidado com o outro, muitas vezes colocando a sobrevivência do outro como fundamental para o equilíbrio emocional do sujeito. O caso da jovem preceptora. A jovem preceptora, por exemplo, demonstrava grande angústia pela segurança de suas amigas durante a gravidez e o parto. Sua preocupação excessiva reflete um deslocamento dos desejos pulsionais para o bem-estar dos outros. Nesse cenário, a vida de suas amigas se torna mais preciosa que a dela, exemplificando como o altruísmo pode transformar a percepção de valor da própria vida. O exemplo de Cyrano e Christian. O exemplo de Cyrano também ilustra esse comportamento. Sua preocupação com a vida de Christian durante a batalha ultrapassa qualquer noção de rivalidade, refletindo uma dedicação altruísta. O ato de priorizar o outro sobre si mesmo não é motivado por desejos reprimidos, mas por um instinto de proteção genuíno que coloca a vida do outro acima da sua. A vida e a realização de desejos pulsionais. Preservar a vida está muitas vezes ligado à possibilidade de realizar desejos pulsionais através dos outros. A renúncia ao próprio desejo em favor de outrem é uma maneira de obter satisfação indireta, sem necessariamente priorizar a gratificação pessoal imediata. Esse comportamento reforça a ideia de que a vida só tem valor se houver realização dos desejos profundos através de ações voltadas ao outro. O impacto da morte de figuras vicárias. A morte das figuras vicárias, como a de Christian para Cyrano, simboliza o fim de um futuro de realizações possíveis. Quando as figuras a quem o sujeito se dedica morrem, toda a esperança de realizar os próprios desejos se desintegra. A morte do outro destrói a perspectiva de satisfação, levando à perda de uma fonte vital de significado e motivação para o sujeito. O reconhecimento do desejo de viver. Após uma análise, a jovem preceptora percebeu que desejava viver, o que antes não entendia completamente. Esse desejo de viver se manifestou em seu desejo de mobiliar sua casa e passar no exame para garantir sua promoção. O processo de análise ajudou a entender que esses objetivos estavam ligados a desejos pulsionais profundos, permitindo que ela reconectasse sua vida com a busca por realização pessoal. A sublimação dos desejos pulsionais. A jovem preceptora também sublimou seus desejos pulsionais ao buscar a realização de uma nova casa e de um exame de promoção. Esses objetivos foram transformados em formas mais racionais de alcançar satisfação pessoal, porém, na essência, estavam conectados à realização de desejos emocionais. A análise proporcionou uma nova perspectiva sobre a conexão entre suas necessidades e suas ações, a relação entre vida e realização de desejos.
Quando a vida é associada à realização de desejos, ela ganha um novo sentido. No caso da jovem preceptora, o desejo de viver estava diretamente ligado ao desejo de concretizar metas pessoais. Com a compreensão dessa conexão, ela superou o medo da morte, colocando sua vida em perspectiva de realização de seus próprios desejos e ambições.